Bom, pessoal, nessa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o zero absoluto. Eu sou o professor Adriano Ferrarez, bem-vindo aí à nossa aula de hoje. Pois bem, nessa aula de hoje é uma aula um pouco mais teórica, é para a gente contextualizar o que é o zero absoluto da escala Kelvin, né? Então a definição física do zero absoluto é o limite inferior de temperatura de um sistema. É a temperatura que corresponde ao menor estado de agitação das partículas que constituem um corpo, ou o sistema. Ou seja, é o estado de agitação praticamente nulo. Tá? É praticamente nulo. E nesse estado de zero absoluto ainda tem uma certa energia cinética nas partículas que constituem o sistema. Tá? Então é praticamente nulo, não é nulo totalmente. Essa energia cinética remanescente no sistema é chamada de energia do ponto zero. Tá certo? O que acontece com a escala? Era uma demanda da física, né? Quem descobriu, inventou, né, a escala Kelvin, né, foi o William Thomson, tá certo? O William Thomson, ele era um cidadão da Irlanda do Norte, nasceu em Belfast em 1824, tá ok? E aí ele formou-se em Cambridge em 1845 e teve, né, devido a um clima de hostilidade em relação à ciência na Inglaterra, ele se mudou para Paris. É uma coisa interessante, né, porque a Inglaterra, que produziu um grande gênio chamado Isaac Newton, de repente, em meados do século XIX, havia um clima hostil contra a ciência. Esse clima hostil era patrocinado pela igreja, a igreja, no caso ali protestante, pela religião e pelo desenvolvimento industrial, que é uma contradição. O que favoreceu o desenvolvimento econômico da Inglaterra foi justamente a Revolução Industrial, que é o desenvolvimento científico e tecnológico. Mas em meados do século XIX, acreditava-se que o desenvolvimento da ciência poderia gerar pessoas ateias e que iriam frear o desenvolvimento industrial. Então o Kelvin, que na época se chamava William Thomson, se muda para Paris. Em Paris ele trabalha, ele tem contato com as ideias de um cientista francês chamado Jacques Charles, né? E o Jacques Charles estava estudando justamente o que? A questão do volume dos gases, em que quando chegava a temperatura de menos 273,15 graus Celsius, o volume era anulado. O que o William Thomson fez? O William Thomson, ele não associou essa temperatura ao volume, mas sim ao estado de energia. E é daí que ele criou a escala absoluta. Absoluta por quê? Porque a escala Kelvin não admite valores negativos. Não existe temperatura negativa na escala Kelvin. O zero Kelvin é o zero absoluto. É o menor estado de energia que um sistema pode ter. Depois que o Kelvin descobriu isso, e o Kelvin também contribuiu com outros desenvolvimentos científicos importantes, né, dentro da segunda lei da termodinâmica também, nós vamos estudar isso aí depois, ele volta então para o Reino Unido, e em 1866 ele se torna Lord Kelvin. Ele deixa de ser o William Thomson, né, e se torna o Lord Kelvin, que a gente conhece e que é quem dá nome a essa escala que a gente, né, estuda. É interessante essa história, né, essa história da ciência, é legal a gente falar disso. Por quê? Porque a física não é uma ciência em si, ela é permeada pela história, pela economia, pela sociologia, né? Então isso é interessante a gente conhecer esse contexto histórico e essa contradição da sociedade britânica em meados do século XIX. Pois bem, esse zero absoluto na escala Kelvin, então, que a gente falou que corresponde ao estado térmico, menor estado térmico, menor ponto de energia, ou seja, o ponto de energia mínima, né, a energia de ponto zero, né, então o zero Kelvin corresponde a menos 273 graus Celsius e a menos 459 graus Fahrenheit. Tá certo, pessoal? Então é uma aula para a gente poder entender um pouquinho o que é essa definição de zero absoluto. Valeu, até mais.